Ei, você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende. Fala, meu futuro policial militar da Paraíba. Papai, a prova tá muito pertinho. Tá muito perto de tu realizar o teu sonho, de tu alcançar o teu objetivo, de tu vestir a farda, papai, se tornar militar. Eu lembro no meu tempo, quando eu estava estudando para a Polícia Militar, deu certo, vai dar certo para você também. É pagar o preço e plantar, porque a colheita vai vir, você vai colher aquilo que você plantar. E o plantio é opcional, a colheita é obrigatória, papai. Eu trouxe aqui um tema nessa live de hoje, tão perto da tua prova, um tema que é muito cobrado, tá? Muito cobrado aí em provas, vão ser os elementos subjetivos da conduta. Você sabe quais são os elementos subjetivos da conduta? Nós estamos falando deles, do dolo e da culpa, que outrora eram elementos da culpabilidade, hoje não. Hoje são elementos da nossa conduta, são elementos então do fato típico, tá? Então trazendo na tela, resolução de exercícios é a nossa live para a Polícia Militar da Paraíba. E vamos aqui à questão de número 1. Age com dolo eventual ou indireto, né? O doutrinador, né, ele até equiparou o dolo eventual ou indireto, mas na verdade o dolo eventual ele é uma espécie de dolo indireto. Vamos falar aqui do fenômeno do dolo, tá? Diferente da culpa que nós vamos ver já já. Existe o dolo direto e existe o dolo indireto. O dolo indireto, ele vai ser subdividido, ele será ramificado em dolo eventual e em dolo alternativo, tá? Alternativo. O dolo direto, professor, ele é subdividido em dolo de primeiro grau e dolo de segundo grau. A questão, ela trouxe aqui a cobrança do entendimento do que será dolo eventual, mas para isso eu vou te explicar também o que é o dolo de primeiro grau direto, né? O dolo direto de primeiro grau nada mais é do que o indivíduo que ele quer produzir um resultado criminoso, ó. Ele quer produzir um resultado criminoso. Então aquele indivíduo que quer matar alguém, pega uma faca e começa a golpear esta pessoa com a faca até matá-la. Então é um dolo direto, sim, de primeiro grau. Já a gente fala do dolo de segundo grau, tá? Já o dolo eventual não. O que é o dolo eventual? O dolo eventual, ele não necessariamente, ele quer a produção de um resultado, tá? Mas no dolo eventual, esse indivíduo, ele assume o risco de produzir um resultado, tá? Assume o risco da produção de um resultado. Logo, esse resultado, ele é previsível de forma objetiva. O resultado é previsível. Então, o dolo eventual, perceba, olha, eu vou te trazer aqui uma diferença do dolo de primeiro grau para o dolo eventual. O dolo de primeiro grau, você está em um carro, dolo direto, você está em um carro, passa uma pessoa na frente do seu carro, esta pessoa você não gosta dessa pessoa, é um desafeto seu, e aí você acelera com a intenção de matar aquela pessoa e joga o carro por cima daquela pessoa e mata a pessoa. Você matou homicídio, você quis matar, você quis a produção do resultado morte. Mas professor, vamos supor que eu não quero matar? Eu só quero lesionar essa pessoa, ela está passando na frente do carro, no ímpeto, né? Ataque de raiva, eu vou lesionar essa pessoa, eu vou atropelar ela. Não tem intenção de matar, quer lesionar corporalmente. E aí você joga o carro em cima da pessoa e ela vem a morrer. Há o que se falar aqui em lesão corporal com resultado morte? Não.
Por que não, professor? Porque você, nesse caso, assumiu o risco de matar aquela pessoa. É ou não é previsível o resultado morte frente a uma situação onde você entra em um veículo automotor e joga para cima de uma pessoa? É claro que é previsível. Não há o que se falar aqui em crime pretérito doloso, não. Tá? Nesse caso aqui, nós estamos diante aí do dolo eventual, porque o indivíduo ele prevê, obviamente, um resultado criminoso, um resultado morte aqui, e assumiu esse risco. Então, quando a gente fala de dolo de primeiro grau, o indivíduo ele quer. E o dolo eventual, esse indivíduo, ele assume o risco, tá? Assume o risco. Vou até colocar aqui com outras cores aqui, vou botar com o verde. Dolo eventual e o dolo direto de primeiro grau. Vamos para a primeira questão, papai? Primeira questão, vamos a ela, né? Olha isso. O item A. Olha, ele quer saber o que é o dolo eventual, né? O dolo eventual, o item A, prevê que o resultado típico pode ser uma consequência de seu comportamento, porém lhe é indiferente se ela se realizará ou não. Pronto, nós já estamos diante do dolo eventual. O dolo eventual, olha, ele vai prever que aquele resultado pode ser uma consequência do seu comportamento. É ou não é o mesmo exemplo aqui do carro que eu trouxe? Ele vai jogar um carro para cima de alguém para lesionar corporalmente, mas é ou não é previsível um outro resultado típico, a morte daquele agente? Sim. E ele foi indiferente, ele jogou para lesionar e matou. Então ele responde no homicídio doloso. Dolo é dolo, tá, pessoal? Ele responde no homicídio por dolo eventual. Antes da gente fazer os... Ó, já matamos nosso gabarito, é o item A. Antes da gente fazer os mais itens, vamos aqui entender também o que é o dolo alternativo e o dolo de segundo grau, tá? Ó, mais uma vez, ó, dolo direto, dolo indireto. O dolo indireto pode ser eventual ou alternativo. E o dolo direto vai ser de primeiro e segundo grau. Vamos lá. O dolo de primeiro grau você já sabe que é quando o indivíduo quer. O dolo eventual é quando ele assume o risco e o resultado é indiferente. Assume o risco. Vamos agora ao dolo de segundo grau. Professor, o que é esse dolo de segundo grau? Muito cobrado em provas, tá, pessoal? O dolo de segundo grau muito cobrado. O dolo de segundo grau é quando o indivíduo ele quer cometer um crime doloso, o dolo de primeiro grau normal, mas dentro dos meios que ele escolheu para cometer este crime doloso, dentro desses meios, ele vai ter que gerar outros crimes. E esses outros crimes que ele vai ter que gerar, eles são certos de acontecer. Perceba que não é o dolo eventual. O dolo eventual, ele assume o risco, mas não necessariamente aquilo pode acontecer. Podia ser que no meu exemplo, lá no dolo eventual, onde o indivíduo entra no carro, joga o carro para cima de uma pessoa, podia ser que o indivíduo não morresse. Podia ser que o indivíduo ficasse só lesionado corporalmente mesmo. Mas, aí nesse caso, ele responderia na tentativa de homicídio, né? Ainda que ele quisesse só lesionar frente ao fenômeno do dolo eventual. Mas o que é o dolo de segundo grau? O dolo de segundo grau, ele nem quer cometer os outros crimes. Nem quer. Ele só tem uma finalidade, mas dentro do meio que ele escolheu para cometer este crime fim, ele vai ter que gerar outros crimes. Ele sabe que vai gerar outros crimes, ainda que ele não queira, e ele aceita. Ele se conforma. Poxa, eu não queria gerar os outros crimes, mas eu vou ter que gerar. Então vai acontecer. Ele também responde por homicídio doloso, claro. E esses são certos de acontecer. Exemplo clássico trazido pela doutrina. Eu quero matar uma pessoa e boto uma bomba aí no jato dessa pessoa. Ó, essa pessoa ela vai subir num jato e eu vou matar ela. Pessoal, a gente sabe que ninguém anda num jato sozinho, né? Vamos supor, eu vou matar um empresário. Eu sei que tem um piloto, eu sei que tem um copiloto, eu sei que tem uns assessores. E aí, ó, eu quero matar aquele empresário. Botei uma bomba no jato do empresário. Vamos supor que existem 6 pessoas a bordo junto com esse empresário. E aí, quando o jato ele está no ar, está sobrevoando, aciona a bomba, explode e mata todo mundo lá dentro. Há o que se falar aqui em dolo eventual? Há o que se falar? Não. Ele assumiu o risco? Não, porque isso aqui é certo. Naquele momento, nós estamos diante de consequências necessárias para que ele atinja o seu dolo inicial. Ou seja, ele responde, foram 6 pessoas no meu exemplo, né? Então ele responde por 6 homicídios dolosos. Sim.
6 homicídios dolosos. Um vai ser dolo de primeiro grau, quem de fato ele queria matar. E os outros 5, dolo de segundo grau. Por quê? Porque ele assumiu aquela consequência como sendo necessária para que ele venha matar quem ele quis dentro dos meios que ele escolheu, que era por meio dos explosivos, né? Do explosivo. Então, dolo de segundo grau, como é que você vai matar na questão? Você tem que saber a frase-chave, tá? Enquanto o dolo eventual é assumir o risco, né? É assumir o risco. Qual é a frase-chave aqui do dolo de segundo grau? Consequência necessária. Consequência necessária. Ou então, consequência natural, decorrência natural. Ou seja, são consequências necessárias que o indivíduo, ele se conformou em produzir, ainda que ele não quisesse produzir, para que ele atinja a finalidade inicial. Pronto. Professor, e o dolo alternativo? Professor, o dolo alternativo, ó, ele é uma espécie de dolo indireto. Você, primeiramente, você tem que montar essa topografia aqui, tá? Dolo direto tem o de primeiro e de segundo grau, dolo indireto é eventual alternativo. O que é o alternativo? O alternativo é quando o indivíduo ele vislumbra mais de um resultado. E ele se conforma em produzir qualquer um. Ele se conforma em produzir qualquer um desses resultados. Então o indivíduo está num carro, olha o mesmo exemplo, de novo, está num carro, eu já dei um exemplo desse do carro no dolo direto e no eventual, posso usar o mesmo exemplo do dolo alternativo. Tudo vai depender das intenções do agente. Tá aquele no veículo, uma pessoa está passando, ele tem raiva da pessoa, um desafeto, ele vai dizer assim, ó, vou passar o carro por cima, vou lesionar, eu vou matar, tô nem aí. Perceba, ele vislumbrou mais de um resultado. Ele pode morrer, eu posso lesionar corporalmente, e aí ele se conforma em produzir qualquer um. Tacou o carro por cima dos dois. Cuidado com essa expressão, se conforma. Porque o mesmo examinador ele pode usar essa expressão se conforma no dolo de segundo grau, se conforma no dolo direto, conforma-se, né? Vamos fazer um ênfase. Conforma-se no dolo alternativo. O que você vai ter que matar de chave é o seguinte, vislumbrou mais de um resultado e é indiferente produzir qualquer um deles, é o alternativo, ó, mais de um resultado. Vislumbrou um possível resultado necessário e é indiferente produzir, é o dolo eventual, possível. É uma consequência necessária, é uma consequência natural para alcançar o dolo de primeiro grau, o dolo de segundo grau. Quando falar que o crime é uma consequência necessária, matou papai, é dolo de segundo grau. Principalmente quando fala assim, ó, para alcançar um primeiro dolo, para alcançar uma finalidade de um outro crime. Não existe dolo de segundo grau sem um dolo de primeiro grau. O dolo de segundo grau ele existe justamente porque o indivíduo quer matar alguém. Então existe o dolo de primeiro grau e para isso ele vai ter que cometer outros crimes. Pessoal, em todos esses casos é crime doloso. Se for homicídio, doloso, normal. Reclusão de 6 a 20 anos simples, 12 a 30 se qualificado. Lesão corporal dolosa, tá? Vamos aqui ao item B, vamos lá. Item B. Comete um crime consciente de que haverá resultados indesejáveis, mas que são, olha isso, decorrência natural da forma de execução escolhida para alcançar o seu objetivo. Pessoal, para alcançar o seu objetivo. Então, ó, ele vai cometer um crime que era indesejado para alcançar o seu objetivo. Qual é o objetivo? O dolo de primeiro grau. Qual é o crime que ele vai cometer? Ó? Indesejado, de consequências indesejadas de segundo grau. Mas que são consequências naturais. É o cara que vai matar as pessoas no jato. Ele só quer matar um, ele não deseja matar os outros. Mas ele aceita. Ele aceita para conseguir o seu objetivo. Dolo de segundo grau. Então, o B aqui ó, é o dolo de segundo grau. C. Instigado por terceiro a um comportamento reprovável, comete um crime por imprudência. Esse daqui, né, vai ser o erro culposo mediante determinação de terceiro, né. D. Reconhece a possibilidade de causar o resultado típico e decide prosseguir na execução, porque confia sinceramente que isso não acontecerá. Pessoal, já já nós vamos ver isso melhor, mas esse é a culpa consciente, tá? Culpa consciente. Se vale intencionalmente de terceiro inocente que executa o crime sem saber o que faz. Esse daqui ó, é o fenômeno da autoria imediata, que a gente estuda lá no concurso de pessoas. É um fenômeno aqui ó, excepcionalmente adotado pela nossa teoria restritiva, mas que naturalmente esse fenômeno é lá da teoria do domínio dos fatos, objetivo e subjetiva. Aí fica para o teu estudo de concurso de pessoas.
Questão de número 1, gabarito é o item A de amor. E vamos para a questão de número 2. Olha isso. O dolo direto de segundo grau. Já falei dele. Lembra lá do exemplo da bomba no avião. Ele só quer matar um. Ele não quer matar os outros. Só tem um resultado desejável. Todos os outros são indesejáveis. Mas mesmo assim, ele conforma-se em produzir todos os demais para alcançar o seu resultado. Então, são consequências necessárias, naturais, dentro dos meios que ele escolheu fazer. O item A. O dolo direto de segundo grau. Ele vai impedir a desclassificação do delito para a forma tentada. Nada a ver. Esse crime é claro que vai ser consumado. Se ele mata 6 pessoas, são 6 homicídios consumados e não tentados. B. É puramente cognitivo no direito penal brasileiro. Olha, pessoal, o dolo de primeiro grau, ou o dolo direto, seja ele de primeiro ou de segundo grau, o elemento, ele vai ser o volitivo, pessoal. Prevalece aqui a vontade. O elemento é o volitivo, tá? Prevalece a vontade. Até no eventual também o elemento é volitivo, porque ele assume o risco. Então, nesse caso, não é cognitivo. Ó. O elemento não é puramente cognitivo, ele vai ser volitivo. C. O dolo direto de segundo grau, né? Leva em consideração a finalidade última do agente, representado pelo resultado típico. Na verdade, não. Na verdade, é o contrário. No dolo de segundo grau, né? O que é que vai ser levado em consideração? Vai ser todos os crimes que ocorrem ali. Tanto aquele que ele teve a finalidade inicial, como os demais ali onde ocorrerão o resultado necessário, né? Entender. Está presente quando o agente tem consciência do risco criado por seu comportamento. Considera seriamente a sua realização e se conforma com o resultado lesivo, né? Pessoal, nesse caso aqui nós estamos diante do dolo eventual, né? Dolo eventual, ele tem consciência, considera seriamente, mas se conforma com o resultado. Ó. Aqui, ó, o dolo eventual, ele assume o risco. O item é, se tem F aqui não existe, né? Erro de proibição, que é outra coisa. Então o item já tem que ser ele, porque todos os demais estão errados. Ó. Se verifica com a consciência sobre, opa, olha as palavras-chave chegando, ó. Resultados necessários para atingir determinado fim. Opa, esse determinado fim é o dolo de primeiro grau. Ó. E a vontade de seguir adiante. Professor, onde é que está o dolo de segundo grau aqui? Ó? Exatamente esses resultados necessários. Como eu te disse, só existe dolo de segundo grau quando o agente quer um de primeiro grau. Então, o gabarito é o item E. E vamos para a questão de número 3. Assinale a opção que apresenta os elementos do crime culposo. Pessoal, culpa é diferente de dolo, tá? A culpa é quando o indivíduo ele não queria produzir um determinado resultado, mas ele acabou vindo a produzir porque vacilou, foi um vacilo. Esse vacilo pode ter sido de uma desatenção, porque o indivíduo foi relaxado, porque ele foi apressado demais. E aí eu sei que quando eu falo crime culposo, vocês já... Cuidado, ainda tem gente que acha que crime culposo é porque o réu foi considerado culpado no final da sentença. Culposo porque ele foi culpado. Nada a ver, pessoal. Porque no crime doloso ele também vai ser sentenciado, ele também vai ser condenado, né? O crime culposo é diferente. E eu sei que quem já estudou um mínimo de crime culposo, eu sei que vocês já vão aqui, nesse caso, trazer aquelas palavrinhas-chave, imprudência, negligência, imperícia, mas não basta saber isso não, tá? Vamos aqui entender o fenômeno do crime culposo. Ó. Primeiramente, uma coisa que poucas pessoas sabem. Para que haja um crime, é necessário que haja conduta e resultado. Ok, conduta e resultado. Aí eu te pergunto, no crime doloso, a conduta, ela é voluntária ou involuntária? No crime doloso. Aí tu vai me dizer, é voluntária. Ok. E no crime culposo, a conduta, ela é voluntária ou involuntária? Se tu me disse assim, ó, involuntária, professor, errado, a conduta no crime culposo também é voluntária. Olha isso. A conduta no crime culposo, ela é voluntária. O que será involuntário é o resultado. O resultado, sim, é indesejado. Involuntário. Deixa eu logo te trazer aqui um bizu. Se a conduta não for voluntária, não tem crime. Não tem crime. Estarão presentes aí as excludentes de fato típico por involuntariedade da conduta. O MECA, lembra do MECA
motivo de força maior ou caso fortuito, o E, estado completo de inconsciência, o C, coação física irresistível e o A, os atos reflexos. Se a conduta não for voluntária, não tem crime, meu amigo. Agora, o crime culposo ou doloso tem conduta voluntária? Tem. O que vai diferenciar a culpa do dolo é o resultado. No dolo eu quero o resultado, então eu assumi o risco e me conformei. Na culpa não. Na culpa eu fui imprudente, negligente. Quer um exemplo? O indivíduo que ele sai correndo no meio de uma multidão com várias coisas no braço, correndo. Por quê? Porque ele está apressado para chegar em determinado local. Então tem muitas pessoas, ele está correndo muito rápido com várias coisas no braço para chegar no local. Eu te pergunto, a finalidade dele é machucar alguém? A finalidade dele? Não, ele quer só chegar no local. E aí no meio do caminho ele acaba se batendo numa pessoa, cai em cima dela e quebra o braço dessa pessoa. Olha isso, ele lesionou corporalmente essa pessoa. Foi, professor. A conduta foi voluntária? Claro que foi. Ele correu com as próprias pernas, meu amigo. Olha, o cérebro jogou impulso ali pro corpo dele, ativou o movimento muscular e ele correu. Teve conduta voluntária? Teve. Só que o resultado foi involuntário. E como é que esta conduta voluntária gerou um resultado involuntário, professor, já que ele não queria? Por meio da quebra do dever de cuidado. E essa quebra do dever de cuidado, ela se manifesta dentro daqueles 3 fatores que você já conhece muito bem. A imprudência, a negligência ou a imperícia. Ele foi o quê? Imprudente. Então, outro elemento da culpa é a quebra do dever de cuidado. Essa quebra do dever de cuidado são aqueles 3 irmãos, né? Olha, a imprudência, a imperícia e a negligência. E, obviamente, o que é que vai ligar essa conduta ao resultado quando há essa quebra do dever de cuidado? Sempre vai ter um nexo causal. Pessoal, se eu tenho um crime com resultado naturalístico, eu tenho um nexo causal, tá? Tem. E nos crimes culposos, salvo engano aqui, puxando bem rápido a memória, todos os crimes culposos possuem resultado naturalístico, tá? Salvo aqui, puxando bem rápido aqui da memória, eles produzem resultado naturalístico. A exceção lá do crime de omissão de cautela, lembrei, pronto, do Estatuto de Desarmamento, ele não precisa de um resultado naturalístico. Aliás, até isso precisa lá na omissão de cautela, porque precisa que o menor de idade se apodere da arma de fogo. Precisa sim desse resultado, ele tem que se apoderar, né? Então, nesse caso, ó, existe um nexo de causalidade? Existe o nexo causal. O nexo causal. E por fim, existe aqui um requisito que muitas pessoas acabam aqui esquecendo da culpa, do elemento subjetivo culpa. O resultado, ele tem que ser objetivamente previsível, ou seja, qualquer pessoa naquela situação tem que prever ali um possível resultado danoso. Tem que prever. Então, nesse caso, ó, resultado previsível. Previsível. De forma objetiva, né? Ou seja, previsível pelo homem médio, qualquer pessoa, né? Objetivamente. Aí eu te pergunto, é ou não é previsível uma pessoa sair correndo no meio de uma multidão com várias coisas apressadas, que ele pode bater em alguém e machucar alguém? É. Então pronto, pessoal. Então no exemplo que eu dei, teve uma conduta voluntária que por meio da imprudência, quebra do dever de cuidado, gerou um resultado involuntário. Esse resultado involuntário, que foi uma lesão corporal, foi por meio do quê? Do choque, da colisão de um corpo com o outro, e esse é o nexo causal, e tinha ali a previsibilidade objetiva de que poderia machucar alguém. Eu estou diante, então, de um crime culposo. Exemplo citado, lesão corporal culposa, parágrafo 6º, artigo 129 do Código Penal. Detenção de 2 meses a 1 ano. Tranquilo, papai? Tranquilo? Vamos agora ao que a questão está pedindo. Vamos lá. Ela quer os elementos, né? Ela quer os elementos do crime culposo. Conduta, olha, todos os itens, eles começam com a conduta, né? Então, eu já posso eliminar o item D, que diz que a conduta é involuntária. Sempre a conduta tem que ser voluntária. Eu já elimino o item C e eu já elimino o item B. Pessoal, sem nem precisar ler esses itens. Eu já eliminei aqui 3 itens de uma vez. As minhas chances foram de 20% para 50% de acerto só em saber que a conduta tem que ser voluntária. Muita gente não sabe, né? Se você não estiver assistindo essa live, quem não está assistindo,
Pegar uma questão dessa na prova, erra, viu? Papoca. Vamos lá, vamos ao item A. Conduta humana voluntária, perfeito. Violação de um dever objetivo de cuidado, perfeito, né? Que vai ser a imprudência, negligência ou imperícia. Resultado naturalístico involuntário, perfeito, e previsível também. E nexo causal, matou, papai, gabarito é o item A de amor. E se o item A tá certo, o E tem que estar errado. Vamos atrás do erro do E. Conduta humana voluntária, certo. Violação de um dever objetivo de cuidado, certo. Assunção de um risco permitido, não. Não. Aqui não poderá haver a assunção de um risco permitido, senão seria o dolo eventual, tá? O dolo eventual. Mas, professor, ele não assume o risco quando ele está correndo ali no meio de várias pessoas? Eu não posso dizer que na culpa o indivíduo meio que assume o risco. Por mais que na sua cabeça faça lógica que ele assume, não leve isso para a sua prova. Na sua prova, a assunção de risco é dolo eventual. Tem um tipo de culpa onde o indivíduo assume o risco. Um tipo de culpa. Vamos trazer ela aqui? Vamos trazer aqui a culpa consciente. A culpa consciente. Na culpa consciente, o indivíduo ele assume o risco, viu? E o resultado é objetivo também. Resultado objetivo. Vala, professor, qual é a diferença desse daí para o dolo eventual? Que o dolo eventual, o indivíduo assume o risco e o resultado é objetivo. A diferença é que no crime ocorrido por meio do elemento subjetivo culpa consciente, o agente que produziu aquele crime, ele confia sinceramente que o resultado não vai se produzir. Ele confia sinceramente dentro das suas habilidades, dentro das suas técnicas, que ele não vai produzir aquele resultado. Exemplo, o atirador de facas. O atirador de facas, quando ele atira ali no alvo humano, né, no circo, ele, primeiramente, ele está assumindo o risco de matar aquela pessoa, lesionar? Claro que tá, pessoal. Ele está atirando lâminas contra a pessoa. Aquele resultado é previsível? É. Se eu atiro facas contra alguém, é previsível que pode dar ali pode dar errado, né? Pode dar ruim. Mas o que vai diferenciar isso do dolo eventual é que no dolo eventual a pessoa não está nem aí se vai produzir ou não o resultado. Aqui não é que ele não esteja nem aí. Aqui ele acredita dentro das suas habilidades que ele não vai produzir o resultado, mas de repente atirou no coração da pessoa sem querer, a pessoa morreu. Não é dolo eventual, porque ele confia que não vai se produzir. É culpa consciente. Ele não responde no homicídio doloso. Ele responde no homicídio culposo, detenção de 1 a 3 anos, parágrafo 3º do artigo 121. Então a culpa consciente, o que vai diferenciá-la do dolo eventual é que ele confia sinceramente. Pessoal, quando você vê isso daqui na sua prova, esse sinceramente, ficou feio aqui, peraí. Confia sinceramente. Quando você vê isso na sua prova, pode tacar a culpa consciente. Que o resultado não se produzirá. Não se produzirá. Diferente do dolo eventual. O dolo eventual, o que eu botei de preto aqui, é a mesma coisa. Ó. Ele assume o risco, o resultado ele é objetivamente previsível, tá? Esse daqui, ó, o resultado ele é objetivamente previsível. Também no dolo eventual, previsível. Mas lá no dolo eventual, não é que ele não confia sinceramente, ele não tá nem aí. O sniper quando vai aqui, ó, atirar em alguém, fazer um tiro ao alvo e acaba atirando no inocente. Pessoal, naquele momento, eu não vou poder colocar um sniper aqui que está simplesmente querendo matar alguém, um bandido. Eu vou usar aqui a legítima defesa, por exemplo. Legítima defesa, ele vai atirar numa pessoa que está fazendo outra de refém. Então, se ele erra e atira na refém, ele não vai ser responsabilizado por homicídio doloso, porque não é dolo eventual. O sniper é homicídio culposo. Por quê? Porque dentro da sua experiência ele acredita sinceramente que não vai errar. Então ele responde por homicídio culposo. E qual o fenômeno da culpa? Culpa consciente. Aí nesse caso sim, eu posso dizer que há a assunção de um risco, mas a questão não falou de culpa consciente, então está errado porque não há assunção de um risco. Onde é que a gente viu culpa consciente? Ó? Na primeira questão. Tá aqui o item D, ó. Olha o item D, deixa eu limpar tudo aqui, olha o item D, ó. Reconhece a possibilidade de causar um resultado típico, ou seja, nesse caso, ó, há aí a previsibilidade. Decide prosseguir, ou seja, assumir o risco. Mas, olha isso, porque confia sinceramente que isso não acontecerá. Quando você vê se confia sinceramente, tenha medo não, viu, meu amigo? Marque culpa consciente.
Vamos lá, vamos agora para a questão. A 3 é o item A e vamos para a 4, né? Em relação ao Código Penal, adota as teorias. Opa, em relação ao dolo, né? Pessoal, o dolo, ele vai adotar, pessoal, a teoria. Olha, primeiramente, qual é o elemento? É o volitivo. O elemento é o volitivo. Quais são as teorias que o dolo... Aliás, quais são as teorias que o ordenamento jurídico vai adotar frente ao dolo? A teoria da vontade, que é o dolo direto, e a teoria do assentimento ou do consentimento, que vai ser o dolo indireto, o eventual. Então, teoria da vontade, dolo direto, teoria do assentimento. A teoria da representação não é adotada. Porque se a teoria da representação fosse adotada, os casos de culpa consciente também seriam dolo. Então a teoria da representação não é. É por isso que existe a culpa consciente, não está no dolo, tá? Está na culpa. Então nesse caso, olha, o item A, teoria da vontade, certo. Do assentimento, certo. Eis o meu gabarito. O B, vontade e cognição, não. O elemento é o volitivo. C, da representação, não. Porque representação é a culpa consciente, né? Da probabilidade, não. E cognição, não. Gabarito é o item A, vontade e consentimento, ou assentimento. E vamos para 5. Age com, pronto, ele quer saber se é dolo eventual, alternativo, segundo grau ou culpa consciente. A gente já viu tudo isso, vamos lá. O agente aqui prevê possíveis resultados ilícitos decorrentes de sua conduta, mas acredita que com suas habilidades será capaz de evitá-los. Pronto. Se ele acredita que com a habilidade, embora seja previsível um resultado danoso, ele acredita que não evita, que vai evitar, melhor dizendo, que não produz aquele resultado, é culpa consciente, meu amigo. Gabarito é o item D de delta, culpa consciente. Gabarito é o D de delta. E questão de número 6. Assinale a alternativa correta. Vamos ao item A. A compensação de culpas deve ser aplicada, errado já, para efeito de responsabilização do resultado lesivo causado no direito penal pato. Pessoal, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que é a compensação de culpas? Compensação de culpas é assim. Ó. Você lembra aquele exemplo que eu lhe trouxe? Do indivíduo que está correndo no meio da multidão, tá? E aí ele está correndo naquele momento, imprudente, podendo machucar alguém, e aí depois vem outra pessoa correndo também, no meio da multidão, imprudente, em tempo de machucar alguém, e os dois se chocam. Os dois se chocam. Os dois caem para cada lado. E gera lesão corporal grave. Eu não vou trazer a leve, por quê? Porque lá na lesão corporal leve, existe o fenômeno, mas ainda vai ter a pena, né? Que o juiz ele pode aplicar só a multa quando a lesão for recíproca ou privilegiada. Mas ainda assim tem penas, né? Ainda assim vai ter uma pena de multa. Enfim. No meu exemplo, ele se choca e gera lesão corporal. Pronto. O que é que seria a compensação de culpa? Seria assim, ó. Não, vamos fazer o seguinte, meu amigo. Já que tu foi imprudente e tu também, compensa ninguém vai ser responsabilizado penalmente. Negativo. Não se admite a compensação de culpas em nosso ordenamento jurídico. Se os dois foram imprudentes e se chocaram causando lesões corporais um no outro de forma culposa, cada um será responsabilizado na lesão corporal culposa. Não se admite a compensação. Vamos para o B. A culpa inconsciente ocorre quando o agente prevê o resultado, mas espera que ele não ocorra. Essa não é a inconsciente, essa é a consciente, né? Se é inconsciente, não tem como ele prever o resultado. C. Para a caracterização da conduta típica culposa, basta a inobservância do dever de cuidar do agente? Como assim? Basta só esse requisito para que haja a configuração de um crime culposo? Mas eu não trouxe aqui que a conduta tem que ser voluntária e que o resultado tem que ser indesejado e que tem que haver a previsibilidade de um resultado, porque se não tiver como ele prever, não tem como ele ser responsabilizado nem culposamente. Nem culposamente tem como ele ser responsabilizado. Tem uma questão agora recente que o indivíduo ele desfere um tapa na face do outro. E o outro tem um aneurisma e ele morre em razão desse aneurisma. Aí a questão perguntou, seria lesão corporal com resultado morte? Não, porque não tinha como ele prever que ele tinha aquele aneurisma. Olha isso, ele vai responder só pela lesão leve, ainda que tenha gerado uma morte. Então não basta a imprudência, a negligência, a imperícia. Tem que ter a previsibilidade objetiva do resultado delituoso.
Tem que ter a conduta voluntária, porque se a conduta for involuntária também não há. E o resultado involuntário. Então é errado esse item C quando fala em basta. Então, pessoal, acho que sobrou o item D, né? Ele quer a correta, né? Deixa eu ver se o A tá errado. Pronto, vamos ver o D. O dolo alternativo, opa, lembra o mais de um? Mais de um. Consiste na vontade e consentimento do agente a produzir um outro resultado. Pronto, quando ele fala um outro resultado, é mais de um. Tanto pode ser a vontade, como pode ser o consentimento. Aquele exemplo do carro, olha, eu vou lesionar ele, ou então eu vou matar ele, não estou nem aí se vai gerar um ou outro. Eu vou passar o carro por cima desse cara. Dolo alternativo é uma espécie de dolo indireto. Gabarito é o item D de deliciar. D de dolo, né? Vamos para a questão número 7, vamos lá. Deixa eu ver se tem a 8 também, 9, pronto. 7. Jorge pretende matar o seu desafeto, Marcos. Para tanto, coloca uma bomba no jato particular. Olha esses exemplos, pessoal. O exemplo clássico da doutrina, isso daqui tá meio que para um dolo de segundo grau, mas leia, tá? Leia porque às vezes o examinador é mala, viu? Às vezes o examinador ele traz um exemplo muito batido, mas ele joga um outro fenômeno. Vamos ver. Jorge pretende matar seu desafeto Marcos. Para tanto, coloca uma bomba no jato particular que o levará para a cidade de Brasília. Ixi, está indo para Brasília, né? Com 45 minutos de voo, a aeronave executiva explode no ar em decorrência da detonação do artefato, vindo a falecer, além de Marcos, seu assessor Paulo e 2 pilotos que conduziam aeronaves. Ou seja, morreu o Marcos, mais 3 pessoas. 2 pilotos e um assessor. Eu tenho 3 dólares direto aqui, sim ou não? Tenho. Tenho 3 dólares direto. Tenho 3 dólares. 3 não, desculpa, eu tenho 4. 4 dólares direto. Eu tenho 4 crimes de homicídio dolosos, tá? 4 crimes por dolo direto. Só que o Marcos é de primeiro grau. Primeiro grau. E os outros 3 de segundo grau. Professor, por que não é dolo eventual? Dolo eventual não é um resultado certo. Aqui é. Vamos aqui. Considerando que ao eleger esse meio para realizar o seu intento, Jorge sabia perfeitamente que as demais pessoas envolvidas também viriam a perder a vida. Ó, ele sabia, ó. O elemento subjetivo de sua atuação em relação à morte de Paulo, que é o assessor, tá? E os 2 pilotos é o dolo de segundo grau. Pronto. É o dolo de segundo grau. Esse é o gabarito. Questão de número 8. Esse dolo geral, o erro sucessivo, isso aqui é o aberratio causae, tá? É quando o indivíduo erra sobre a causa. Nada a ver, beleza? Vamos lá. Esse dolo normativo era da época que dá culpabilidade, né? Hoje o dolo é puro, é natural, enfim. 8. Sobre o dolo, assinale a sequência, sendo V para as verdadeiras e F para a falsa. Vamos lá. 1. Consiste na vontade... Ó, é sobre o dolo. Consiste na vontade de concretizar os elementos objetivos e normativos do tipo. Trata-se de elemento subjetivo implícito da conduta. Perfeito, ele está na conduta. O primeiro já é V. Está perfeito. Então eu já elimino aqui, ó, o D e o E. 2. Várias teorias preocupam-se em conceituar o dolo. Pela teoria da representação, haverá dolo quando a vontade é dirigida ao resultado. Errado, né? Se a vontade é dirigida ao resultado, é a teoria da vontade. Errado o segundo, falso. Falso. Então é V ou F, eu já elimino A. Vai ser B ou C. 3. Pela teoria do assentimento, é o dolo eventual, essa aqui, ó. Dolo é consentir na produção do resultado. Aquele que, prevendo o resultado, assume o risco de produzi-lo. Beleza, verdadeiro. Já matei meu gabarito, tem que ser o C. Já matei meu gabarito, vamos ver se é ele mesmo. 4. Confunde-se o dolo direto de segundo grau com o dolo eventual. Nada a ver, falsérrimo. Vocês lembram, né? O dolo de segundo grau, o resultado é certo de acontecer. O dolo indireto eventual, não. Errado. Vamos para a última. Não se pode confundir o dolo direto de segundo grau com o dolo eventual. Ele ficou fácil, né? A 4 e a 5, uma seria verdadeira e a outra é fácil. De fato, ou é falso, né? Não pode confundir V. Então ficou VF, VF, V. Gabarito C. E vamos para a nossa última questão. Os elementos listados a seguir devem estar presentes necessariamente em qualquer espécie de crime culposo, à exceção de um. Opa! São aqueles elementos que eu te trouxe. Eles estarão presentes no crime culposo, mas aqui ele quer a exceção, ele quer o que não é elemento do crime culposo, tá? Antes de fazer essa questão, pessoal, vou deixar aqui o meu Instagram
@prof. Ricardo Nóbrega, pode chegar lá e trocar uma ideia comigo, tá? Ricardo Nóbrega, esse Ricardo é com 2 Cs, tá? Chega lá e troca uma ideia comigo, vamos lá. Então, qual é o elemento que não faz parte da culpa? Inobservância do dever objetivo de cuidado faz, previsão pelo agente faz, tipicidade, resultado lesível ou previsibilidade. Na verdade, ó, preste atenção. A previsão pelo agente, ela não faz parte do elemento culpa. Essa previsão ela tem que ser objetiva, ela tem que ser uma previsibilidade objetiva e não pelo agente. Porque quando eu falo previsão pelo agente, eu estou falando só daquela pessoa. E essa previsibilidade é subjetiva. Essa questão ela foi muito difícil, foi muito errada. Então a previsibilidade ela é objetiva. A previsibilidade subjetiva ela é um elemento lá da culpabilidade que não tem nada a ver com culpa, lá do potencial consciência de ilicitude, tá? Tem a tipicidade? Claro que tem. Tem que ter um artigo na lei dizendo que aquilo é crime, lesão corporal culposa. Resultado lesivo? Claro que tem, involuntário. Então o que é que não faz parte aqui, ó? É a previsão pelo agente. Tranquilo, papai? Mais uma live, tudo que foi de dolo e culpa, dolo de primeiro grau, indireta, eventual, culpa consciente, tudo isso, caso caia na sua prova, você tem a obrigação de acertar. Boa prova, eu tenho certeza que você vai conseguir a sua aprovação, em breve você estará estabilizado, policial aí, militar, dando muito orgulho à sua família e àqueles que investem em você, tá certo? Tiradentes Concurso agradece a tua audiência, te parabeniza e vai dar certo. Vai lá, faz teu nome que eu tenho certeza que em breve tu vai estar servindo aí na Polícia Militar da Paraíba, papai. Tranquilo? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço. Ei, você! Seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação.